Nós estamos dando sequência hoje pela manhã à série de mensagens alusivas ao conceito da reforma protestante que celebramos nesse mês de outubro como Igreja Reformada. Dia 31, mais precisamente, é o dia em que estaremos celebrando oficialmente esses 508 anos de reforma protestante. Mas nós iniciamos, desde domingo passado, uma série intitulada Reformar é Preciso, e começamos a destacar a reforma que começa na nossa própria vida, tendo como ponto de partida a nossa própria história pessoal, tendo como ponto de partida, como referência, a necessidade que temos de ver as transformações ou as reformulações de Deus num coração como o meu e o seu, tão limitado, um coração tão propenso a pecar, a um coração que precisa ser ajustado. Alguém já disse que quando no meio de trabalho corporativo a empresa começa a negligenciar em relação à retomada da visão de trabalho de seus cooperadores, e as coisas vão sendo levadas do jeito que estão, e a gente vai se acomodando, e a gente não vai revendo determinadas práticas de trabalho, determinadas rotinas de trabalho, a tendência é essa empresa entrar numa espécie de rotina de decadência. Porque nós precisamos ser lembrados. Eu não gosto de usar muito a expressão cobrados, ela soa um pouco esquisito, mas nós precisamos ser lembrados. Uma ordem administrativa onde aquele que tem a responsabilidade de conduzir um determinado grupo, cuja liderança tem que ser exercida com compromisso e responsabilidade para despertar os seus liderados, ele precisa incentivá-los, encorajá-los e lembrá-los, porque às vezes a gente vai se esquecendo e vamos nos acomodando, e vamos negligenciando as nossas ações. Isso é normal de cada um de nós. O comodismo vai tomando conta do nosso coração e a gente precisa ser lembrado. Por que eu estou usando essa analogia? Porque, na verdade, a necessidade de uma reforma prática na nossa vida espiritual se deve justamente a isso. Porque nós vamos, com o passar do tempo, negligenciando as práticas e disciplinas espirituais que um dia, os que são de igreja desde pequenos, nós aprendemos e às vezes vamos deixando de lado. Por isso que a gente tem que ser lembrado. E a palavra de Deus nos ensina isso. E nessa manhã eu queria tratar com vocês sobre a reforma que Deus deseja realizar na nossa realidade do lar. Começamos falando sobre a reforma na nossa vida pessoal. Alguém já disse que o costume de casa vai à praça. Só que tem um detalhe aparentemente controverso nessa proposta ou nesse mote. Nós, muitas vezes, acabamos vivendo a nossa vida de um jeito em que as nossas máscaras, as nossas sombras, as nossas inconsistências de caráter, elas são escondidas da sociedade. Nós usamos máscaras sociais. O que eu quero dizer, e isso não é novidade, isso é baseado também no estudo de antropologia, estudos sociais, é de que eu e você só somos, na verdade, o que somos dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque é dentro de casa que você é de fato quem você é, e aqueles que convivem com você dia após dia, segundo após segundo, sabe de fato quem você é. E por mais que a gente tente, ou tentamos sugerir para a nossa caminhada junto à sociedade, algum tipo de sustentabilidade dessa máscara social, ela não vai se sustentar dentro de casa. Porque dentro de casa, sua esposa sabe o marido que você é.
Dentro de casa, seu marido sabe a esposa que você é. Seu pai e sua mãe sabem muito bem o filho ou a filha que você é. Você sabe, na condição da sua filiação aos seus pais, o tipo de paternidade que eles exercem sobre você. Isso é muito sério. Porque não adianta eu vir para a igreja domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, ou reuniões de sociedades internas, ou qualquer outro trabalho que seja realizado aqui, se eu não consigo entender e encarar com responsabilidade e com sinceridade que eu estou muitas vezes me olhando no espelho, eu estou diante de um embuste, eu estou diante de alguém que é falso. Alguém já disse, não fui eu, que o maior inimigo que temos somos nós mesmos, porque temos uma tendência à autossabotagem. Então, o costume de casa vai à praça, ok, só que a gente mascara esse costume e a gente tenta contar uma outra história para as pessoas que vão convivendo com a gente na lide do trabalho, na lide acadêmica, porque a gente não quer que as pessoas saibam ou vejam ou enxerguem de fato quem somos. Mas dentro de casa, você não vai conseguir esconder quem você é por muito tempo. E aí, pensando nisso, a gente pode olhar para esse texto que eu quero ler para os irmãos assentados vão ouvir a leitura do texto, que está aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, e eu leio do verso 9 ao 28, uma história extremamente, sobejamente conhecida dos irmãos. Diz assim o texto: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ali Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aí vem o cumprimento, a promessa de Deus, a oração de Ana, o milagre. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos,
um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua Palavra, que ela nos alimente, e sabemos que ela tem essa propriedade, tem esse poder, porque é a Tua Palavra, e louvado seja o Teu nome, que a Tua Palavra é maior do que o pregador, porque Tu já tornastes o pregador, desde o momento em que ele preparava essa mensagem, a primeira vítima dessa pregação, para que ele fosse instado a mudar, para que ele fosse humilhado, para crescer diante do Senhor, se converter ao Senhor e ser transformado pelo Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, que tem poder para nos santificar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao olharmos para esse texto, nós somos desafiados, de alguma forma, a pensarmos naquilo que, dentro das nossas relações familiares, porque é um texto cujo ambiente, a ambiência de ação é dentro de um lar. Como está a nossa relação com aqueles que convivem com a gente dentro da nossa esfera familiar? Por exemplo, quando eu olho aqui atentamente para essa história de Ana, pode nos parecer que apenas em um determinado momento, que foi aquele ano citado aqui no texto, ela vai para o tabernáculo para orar, e ela vai com o desejo e o objetivo de pedir o quê? De pedir um filho. Mas a grande verdade retratada e colocada para nós como desafio nessa manhã, é que o texto nos conta de uma mulher que ano após ano fazia um esforço hercúleo, tremendo, de ir ao monte, subir ao monte, à casa de Deus, para orar, não em seu favor, mas para orar, para que cessasse uma espécie de maldição, de dor, de infortúnio, de humilhação que ela vivia diariamente por conta daquela mulher que era funcionária daquela família, com a qual Ana permitiu que o seu marido coabitasse e gerasse filhos. A Bíblia diz que Penina, aquela mulher que Eucana havia tomado para poder gerar filhos, provocava, implicava, desafiava todos os dias a Ana, e passava-lhe em riste, e passava-lhe na cara essa humilhação, dizendo, em outras palavras: olha, eu posso dar para ele quantos filhos ele desejar, você não pode. Você não é mulher suficiente para o teu marido. Imagina isso, minha irmã, uma mulher dizer isso para você, e ainda desposando o teu marido. Então, quantas vezes a Ana aqui, ela se entristece, quantas vezes ela fica amargurada, diz o texto, e ela não comia, chegou um momento que ela não se alimentava. Por quê? Porque ela não podia ter um filho. Os anos vão se passando, e parece que a resposta à oração dela não vai acontecer, não vai aparecer. E aqui nesse texto nos deparamos com uma história, mas uma história que vai revelar a beleza mais profunda, mais inaudita, de um Deus que cuida da vida daqueles que Ele deseja e determinou amar, cuidar, servir, porque Deus também nos serve com a sua graça.
E esse texto aqui revela a profundidade de uma oração que vem da vida de uma mulher que enfrentou ao longo dos anos a dor e praticamente sendo levada para o abismo da desesperança, ela continua esperando. Nessa narrativa desse texto, nós somos nessa manhã, queridos, desafiados sobre como a oração pode transformar o nosso coração, como uma oração feita com fé, uma oração que vem de um coração tão profundo de relacionamento com Jesus em sinceridade, confiando plenamente em sua fidelidade. Essa história nos ensina que por meio da oração nós podemos não somente restaurar a alegria de vivermos num lar, porque ela vivia com tristeza na sua família, mas ela precisava de uma restauração dessa alegria dentro do seu lar. Esse texto nos ensina como é que a gente também pode, além de experimentarmos essa alegria, como é que a gente pode experimentar o poder de um Deus de forma transformadora. Por isso eu queria propor nessa manhã o tema reformando a alegria do nosso lar, por meio de uma vida de oração. Reformando a alegria do nosso lar por meio de uma vida de oração. Eu queria dividir esse sermão em 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto é essa oração como expressão da confiança da nossa fidelidade a Deus, como ponto de partida para uma reforma da alegria que muitas vezes está faltando nas nossas relações familiares. Um segundo ponto seria a oração como instrumento de intercessão e entrega total, porque nós precisamos aprender a entregar tudo que temos e tudo que somos todos os dias para Deus. E muitas vezes estamos negligenciando sobre isso, e é por conta disso que muitas vezes a nossa alegria está sendo subtraída, está sendo roubada no seio da nossa família. E terceiro e último lugar, como a oração ela vai funcionar como fonte dessa alegria, como aquilo que starta, aquilo que inicia a nossa alegria e é fonte verdadeira de renovação e de reformulação, de reforma na nossa vida familiar. Então o primeiro ponto aqui que eu queria conversar com vocês é sobre a oração como expressão da nossa confiança na fidelidade de Deus. É interessante que quando a gente olha para esses versos 10 e 11 desse primeiro livro de Samuel, em seu primeiro capítulo, nós vemos o texto dizendo que Ana se levanta. Não é o que diz aí no versículo 10? Mas diz que Ana se levanta com um comportamento, que é um comportamento muito ruim. Não é ruim para o Eucana, não é ruim para o seu pastor, o sacerdote Eli, não é um comportamento ruim para as pessoas que estão ao seu redor, a princípio não, é um comportamento que fere somente a ela, é um comportamento que mexe com o seu coração de uma forma muito ruim, porque o texto diz que ela se levanta e com amargura de alma, ela está com a alma muito amargurada. Você já se sentiu assim com a alma amargurada? Com a alma pesada? Com uma dor latente dentro de você e parece que aos poucos, quando ela vai aumentando essa latência, ela parte para aquilo que se torna patente diante dos outros. O texto mostra para a gente aqui que ela se levanta com essa amargura de alma, mas ela faz uma coisa interessante, essa amargura ela não é capaz de fazer com que ela deixe de orar, porque o texto de forma imediata diz, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e ela demonstra essa amargura, demonstra essa tristeza profunda, que ao longo da sua oração ela chora, não é o que diz o texto aí, diz que ela chora abundantemente, e ela faz um voto ao Senhor dizendo, diz o versículo 11, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela chora, ela está com o coração amargurado, diz o texto sagrado,
mas ela orava ao Senhor com sinceridade, e essa oração de Ana expressa a sua absoluta, incondicional confiança de que Deus era fiel e de que Deus poderia atender às suas súplicas. É interessante notar, irmãos, que ao orar, Ana não apenas apresentava seu desejo, ela não está apenas pedindo um filho, ela está pedindo um filho, mas junto com esta petição está vindo uma certeza de que Deus a ouviria. Ela está investindo todo o seu coração no cumprimento da promessa e da fidelidade de Deus, porque Deus não abandona aqueles que o clamam. Deus não abandona aqueles filhos que se dobram diante dele em meio à dor, em meio ao caos, e vão buscá-lo, porque Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. O salmista disse: bendito seja Deus, que não me rejeita oração, e nem afasta de mim a tua graça. Esse é o Deus que você declara servir, esse é o Deus que você, ao entrar aqui e no momento das suas orações, você faz na certeza de que Ele ouvirá. No momento em que você abre muito mais do que a sua boca e você expressa muito mais do que a sua vocalidade sonora, o som vem do coração e você o adora dizendo: Senhor, essa canção que eu entoo para Ti, ela revela o caráter da minha verdadeira adoração, porque eu confio em Ti. Não é algo da boca para fora. Então, ao orar, Ana não está apenas apresentando o seu desejo, pedido de um filho, mas ela está demonstrando fé na fidelidade de Deus, que não abandonará jamais os seus filhos que clamam a Ele com sinceridade. Irmãos, o texto nos mostra que ela orava com amargura de alma, mas ela faz um voto ao Senhor. Ela sabe em quem ela confia, ela sabe com quem ela está lidando. Você sabe com o Deus que você está lidando? É muito fácil dizer que eu sou crente em Jesus. É muito fácil dizer: eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas na hora, desculpe a expressão chula, que o bicho pega, como é que fica? Me perguntaram recentemente: pastor, o senhor quando prega, o senhor está rindo, o senhor está feliz, eu não vejo o senhor amargurado, o senhor não tem problema, mas eu tenho, porque o senhor conhece teologia, o senhor conhece doutrina da palavra. Eu falei: nisso não, filho. Eu tenho dores, tenho situações difíceis na minha vida que eu levo. Você não tem ideia. Por isso que eu tenho mentores, eu tenho 2 pastores com quem eu posso abrir meu coração, e que eu passo tudo o que eu vivo, e que eu confesso a eles tudo aquilo que são marcas de uma inconsistência de um coração. O pastor precisa de confessor, o pastor precisa ser tratado. Eu falei: mas sabe, eu vou dizer uma coisa para você, que isso não é privilégio da função pastoral ou da alcunha de ser um pastor. Seminário não te dá isso, presbitério não dá isso para pastor. Isso é para qualquer cristão. E aí, a despeito de eu ser pastor, eu procuro com humildade servir aquele que me chamou, como você foi chamado também para servi-lo. O que eu faço é todos os dias confessar a Ele os limites do meu coração e dizer: Senhor, me dá humildade de reconhecer meus erros diante do Senhor e de reconhecer os meus erros diante do meu próximo, de não guardar um coração orgulhoso, de não guardar um coração rancoroso, de não dormir à noite e tentar conciliar o meu sono sem antes ser humilhado pelo Senhor e o Senhor mostrar para mim o quanto eu preciso mudar nessa ou nessa outra área da minha vida. Esse exercício você, meu irmão, você, minha irmã, pode fazer, porque isso não é privilégio de uma insígnia pastoral. Todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Aleluia! E quando a gente vive assim, a gente vive melhor. Ana entende isso, e o texto mostra que ela orava assim, com amargura de alma, um coração que estava dolorido, mas diz o texto que ela faz um voto ao Senhor. Ela sabe que Deus é capaz de fazer, ela sabe em quem ela confia, e ela diz: se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo para servi-lo por toda a minha vida. Irmãos,
as coisas começam a se ajustar dentro da nossa casa. A cura de Ana e da sua relação com o seu marido, e até com aquela mulher que era sua empregada, começa a acontecer quando ela faz da oração a sua expressão de confiança total no Senhor. A grande questão para nós essa manhã é o quanto nós temos orado e intercedido a partir da realidade da nossa casa, do nosso lar, em favor dos nossos, sabendo com quem estamos nos relacionando, que é o Senhor. Porque essa atitude de Ana, ela reflete uma confiança profunda na fidelidade de Deus. Isso mostra que ela não duvida. E muitas vezes eu e você estamos duvidando, e muitas vezes eu e você estamos gemendo, estamos sentindo dores na alma, estamos deixando a nossa alma tomar-se por amargura, porque nós de fato não estamos confessando diante de Deus uma fé viva. A nossa fé muitas vezes é uma fé confessional, é uma fé religiosa, é uma fé denominacional, é uma fé baseada na nossa tradição humana, e não uma fé que expõe de fato a nossa relação mais íntima e profunda com o nosso Criador. E aqui eu cito uma frase de João Calvino. Hoje eu estive falando na Igreja do Rio sobre os impactos da reforma em Genebra, na Suíça, quando Calvino por lá esteve como governador. E Calvino disse o seguinte, na sua obra As Institutas: a oração é o reflexo da fé, é uma expressão da confiança de que Deus ouve e responde. Se você não lê a Bíblia todos os dias e medita na Bíblia todos os dias, se você não confessa os seus pecados todos os dias ao Senhor, se você não perdoa o seu irmão todos os dias, ou aqueles que convivem com você na sua realidade familiar, se você não louva ao Senhor com todos os dias, isso não depende da sua voz. Eu já não estou conseguindo cantar mais, ainda estou com problema nas cordas ou nas pregas vocais, mas louvar, como diz o Asaf Borba, Deus não ouve música, Deus ouve corações. Então, para Deus, o que vai, seja você uma pessoa afinada ou não, é a afinação, a acuidade daquilo que você transmite na sua adoração a Ele, que vem da sua alma. Então, Calvino está dizendo aqui para a gente que a oração é reflexo da nossa caminhada de fé, da nossa relação com o Senhor. E Ana acreditava que Deus era soberano, que Deus era justo, que Deus era misericordioso, que Deus era capaz de transformar a sua dor em alegria. A grande pergunta para você nessa manhã e para mim é o quanto nós temos confiado na fidelidade de Deus, o quanto você tem levado as suas angústias de alma, de coração para o Senhor, o quanto você tem exposto para Deus os seus sonhos, porque o sonho de Ana era ser mãe. Qual é o seu sonho, meu irmão? Qual é o seu sonho, minha irmã? Qual que você tem sonhado diante de Deus? O seu sonho glorifica o Senhor? O sonho da maternidade, com certeza, glorificaria a Deus, porque ela diz que iria apresentar esse filho lá para serviço do Senhor. O que é que você tem sonhado para a glória de Deus? Apropie-se dessa verdade no seu coração. A oração é a maior expressão da nossa confiança e fidelidade ao nosso Deus. Mas, em segundo lugar, o texto vai mostrar para a gente que a oração é um instrumento de intercessão e de entrega total. Por quê? Porque Ana, ela não ora apenas por ela mesma. Entende isso? É bom, pastor, a gente buscar a Deus em nossa casa por nós mesmos? Orarmos por nós mesmos? Claro que sim. Mas se eu habito numa coletividade, eu tenho que honrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que cuidar daqueles que convivem comigo. E Ana, aqui, ela não ora apenas por ela mesma, ela já começa a interceder por seu filho Samuel, e ela começa a fazer isso desde o ventre. Depois que eu já estava praticamente terminando o seminário, a minha mamãe me chamou e me disse o seguinte: meu filho, está se cumprindo algo que eu pedi ao Senhor quando você estava sendo gestado no meu ventre. Eu pedi ao Senhor, depois de uma pregação do reverendo Eli Neto, na primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, no meado mais ou menos do início do ano de 64, eu fui concebido em agosto de 63 e nasci em 64, em maio. A mãe lembra que foi mais ou menos em janeiro que ela fez a seguinte oração: Senhor, esse que está sendo gestado em meu ventre, eu consagro a Ti, para ser um ministro do Evangelho,
As palavras dela não me influenciaram, porque ela me contou isso já no final da minha vida acadêmica no seminário. Mais ou menos o que aconteceu com Davi. Quando meu pai entrou num retiro de carnaval da igreja que eu pastoreava lá, em Xerém, na subidinha da Serra de Petrópolis, Davi tinha 2 para 3 meses, papai entrou com Davi numa mata, e eu tinha terminado de dar um estudo bíblico para a minha igreja, isso foi no início do ano de 98, eu estou entrando assim, mamãe, cadê Meire, cadê papai, eu quero curtir o Davi, teu pai entrou para aquela mata lá, ó. Falei, o que papai foi fazer na mata com o moleque? Eu vou entrando, e à medida que eu vou entrando, meu pai vem saindo, traz Davi no colo, e diz assim para mim com os olhos marejados, está feito. Eu peguei o Davi, falei, o que é que está feito? O garoto está respirando, está tudo bem, papai chorando, Davi dormindo tranquilo. Ele falou, meu filho, eu sou o patriarca da família. Eu peguei o Davi no meio de uma clareira na mata, levantei e dediquei ele ao Senhor e disse, Senhor, faz do Davi um homem cheio do teu Espírito e torna ele um homem que venha pregar a sua palavra. Eu o consagro ao ministério pastoral. Eu falei, pai, você fez isso? Fiz, meu filho. Já era. Oração daquele homem. O tempo foi passando. Depois que Davi já estava lá em São Paulo, quase terminando o seminário JMC, eu chamo Davi, conto essa história para o Davi. Davi ficou mexido demais. Falei, Davi, a oração do teu avô. Sabe aquela oração que Ana fez? E que eu não tive coragem de fazer? Meu pai fez. E o resto é história. Ontem, aqui na nossa igreja, ontem pela manhã, Davi foi examinado, passou por unanimidade, não foi, Celso? Em todas as linhas de exame, pregação, exposição da palavra, tópicos teológicos, assuntos diversos da igreja, sobre tudo que você imaginar, até política, até polarização, direita, esquerda, tudo foi perguntado para ele. E Deus usando ele com uma sabedoria, que o próprio concílio chegou à conclusão, o que é isso? E eu disse, muito melhor do que o pai. Ao que o reverendo Hélio falou, Ivo, me desculpa discordar de você, porque tem o seu dedo e o dedo da Meire aí, vocês fazem parte dessa formação. Porque o meu lar é melhor? Porque nós, com as nossas fraquezas e limitações, eu e Meire, sempre procuramos ajustar as nossas diferenças no casamento e no ensino para os nossos filhos aos pés do Senhor, sem esconder que somos limitados e por isso somos totalmente dependentes dEle. Carecemos do Senhor, temos que nos humilhar diante do Senhor, porque quando nos entregamos através de uma vida de oração, quando estamos tentando ajustar o nosso lar debaixo da santa palavra de Deus, irmãos, o benefício, quem se beneficia somos nós mesmos, é a sua família. Ontem eu falava à tarde, eu estava aqui à tarde conversando com um pastor, depois conversando com outro, falando, aconselhando pela internet. Eu falei, que saudade que eu estou da minha filha, já não vejo há mais de alguns meses, e consegui fazer uma videochamada para ela, e ela me olhava e falava assim, paizinho, eu tenho orado tanto por você, papai, e ali tivemos um momento de comunhão. E quando eu penso assim, gente, eu não mereço, isso é graça de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina que assim como Ana buscou ser esse exemplo de mãe intercessora, uma mulher que ora com fé, que persevera, que entrega, eu e você temos também essa possibilidade, no que eu particularmente sou melhor do que você, não sou melhor, é graça. Agora, era como o papai dizia, a Vânia vai lembrar disso, papai dizia o seguinte, ó, daqui para aí é tudo igual, daqui para aí, apontava para mim, para a Vânia e para a Nívia, é tudo igual, agora daí para cá é que há a diferença.
aquele filho, aquela filha que chega mais junto do papai e da mamãe, que ouve mais os conselhos de papai e de mamãe, aquele que não vai com arrogância, mas se submete aos ensinos de papai e de mamãe, tem os favores de papai e de mamãe. Deus não tem filhos prediletos. Ana não era filha predileta, mas Ana honrava ao Senhor com uma vida de santidade. Ela ora até ver a concretude da resposta de Deus, e quando Deus respondeu, ela cumpriu a sua promessa. Não é o que diz o verso 24? Diz: havendo desmamado, levou o menino consigo, com um novilho de 3 anos e um efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. Então, a oração de Ana nos ensina aqui que a verdadeira oração é uma entrega completa, é uma rendição de todos os nossos desejos confiados no Senhor. Você tem entregue os seus sonhos todos os dias ao Senhor? Você tem entregue a Ele as suas necessidades? Você tem entregue a Ele as suas dores, as suas lutas? Você tem confiado no Senhor e confiado que Deus tem o melhor e sempre terá o melhor para a sua família? Você tem confiado ao Senhor a sua vida para que você seja instrumento de edificação dentro da sua casa? Mesmo que aqueles que habitam com você não entendam isso, mesmo de repente seu marido ou sua esposa não esteja entendendo isso, um filho não entenda isso, mesmo sendo da igreja, você tem que lutar para ser esse instrumento dócil, santo nas mãos de Deus. Lembre-se, meu estimado irmão, minha estimada irmã, a oração é o meio, é o instrumento mais eficaz quando nós de fato nos utilizamos dele numa entrega total. Mas em último lugar, a oração é fonte de alegria e renovação de laços familiares. Veja que após anos de oração, o texto diz que ela orava ano após ano, não é? Depois de tantos anos de oração, Ana vai experimentar a resposta de Deus, porque Samuel nasce e a sua alegria foi restaurada, e ela teve a oportunidade de experimentar uma alegria de ver o cumprimento da promessa divina dentro da sua própria família. Deus está chamando a igreja do Meia, Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã, para ver uma reforma de alegria dentro da sua casa. Deus está chamando isso, mas isso vem através do perdão, porque a oração de Ana não traz apenas uma esperança pessoal, mas uma renovação de vida dentro de toda a sua amplitude familiar. Mas isso também, quem é que é beneficiado com isso? O povo de Deus, porque ela doou o seu filho à casa do Senhor. O povo de Israel, aquela tribo, agora vai ser beneficiada, porque dali vai surgir um novo sacerdote, um profeta, um homem cheio da graça de Deus, que é fruto da oração cheia de dor, mas de uma oração cheia de fé de Ana. Irmãos, a oração de Ana, portanto, ela é um exemplo para nós, e mostra para nós nessa manhã que a oração é uma ferramenta poderosa para restaurar a alegria do nosso lar, na nossa família, porque quando oramos com fé, quando você ora com fé, você está entregando as suas dificuldades ao Senhor. Aquilo que está lá no texto de 2 Pedro 5,7, lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Isso vai se cumprir na tua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: não andeis ansiosos por nada, antes levem para Deus as suas dores, as suas ansiedades, as suas crises em oração, com gratidão, ou seja, com louvor, com alegria e com ações de graças. Aí o que é que diz o versículo 7? Versículo 7 de Filipenses 4 vai dizer: como consequência, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Ana nos ensina aqui que, independentemente do tempo de espera, e a gente tem que aprender a esperar, viu, irmãos? A gente vive num mundo imediatista, tudo é para ontem. Mas posso dizer uma coisa para você? Com todas as minhas inconsistências e limitações de alma, com Deus não funciona assim.
a gente tem que aprender a esperar no Kairós de Deus. O Kairós de Deus é o tempo de Deus. Essa palavra grega, Kairós, é designada para o tempo de Deus. Quando você pega, por exemplo, Gálatas, me veio aqui a memória agora, Gálatas 4, versículo 10, diz o apóstolo Paulo que Jesus veio, ele nasceu na plenitude do tempo. A palavra plenitude ali no grego, extraído do grego, é pleroma, que significa o tempo exato, nem um segundo antes, nem um segundo depois. O que Deus tem para fazer na sua vida, por mais que você esteja apressado, por mais que você queira que a coisa aconteça de forma imediata, calma, Deus a trará a lume, Deus a fará no tempo dele, e o tempo dele é o melhor para a sua e para a minha vida. Não dá para negociar com o Senhor. Por isso que todos os dias a gente precisa, eu insisto nessa tecla, rebanho do Senhor essa manhã. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura da palavra, não negligencie fazer a sua devocional todos os dias. Você quer ter alegria, muito mais que alegria no rosto estampada, quer ter alegria na alma, para enfrentar os grandes dilemas dessa vida, busca o Senhor todos os dias. Eu fico com meu coração compadecido. Outro dia eu ouvi de um colega de presbitério, eu dei uma bronca na ovelha lá, eu sei que a ovelha não busca o Senhor, está vendo uma ovelha, depois passa pela provação, passa pela luta, vem reclamar, vem pedir ajuda pastoral, mas está lá, não quer saber de ler a palavra, não quer saber de dar testemunho, não quer saber, vive em crise e vem procurar. Eu falei assim, meu amado, eu sei que dá vontade da gente ficar brabo, e a gente prega domingo após domingo, e muitas vezes a ovelha não está nem aí, mas Jesus comparou a gente à ovelha. Você é ovelha, eu sou ovelha. Por que ele trouxe a comparação da ovelha? Você sabe, né, tão bem quanto eu, que a ovelha tem por natureza a teimosia. Por isso que Jesus escolheu a ovelha. Não é aquele bichinho fofinho, bonitinho, peludinho. É porque ela é difícil. E além do mais, ela é míope. Toda ovelha nasce míope. Olha o tamanho da encrenca. E Jesus disse que nós somos ovelhas do rebanho dele. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque ele é o pastor que vai nos guiar, que vai nos amar, que vai ter paciência com a gente em meio às nossas inconsistências. Agora, quando a gente teima, quando a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quebra a cara mesmo. E posso dizer uma coisa para você? Sabe o que o pastor faz até hoje, seja em Israel, seja na Palestina, seja na Holanda, onde tem uma boa criação de ovelhas, qualquer outro lugar do mundo, o pastor, quando vê que a ovelha está teimando muito, está indo lá para o abismo e está desobedecendo, ele pega a ovelha, pega a patinha da ovelha e faz isso, ó. Ele quebra. Você sabia disso? Ele quebra a patinha da ovelha, para aquilo ficar na memória da ovelha. Mas é por isso que lá o profeta vai dizer no Antigo Testamento que aquele que fez a ferida irá curá-la. Porque esse pastor que quebrou a patinha da sua ovelha por amor, vai lá, vai cingir, vai tratar, vai curar. Porque na verdade ele está buscando preservá-la do mal. Quantas vezes seu papai e sua mamãe disse não? Às vezes é difícil a gente levar um não. Mas quem diz não para a gente, pensando em nos preservar, e nós muitas vezes não temos o alcance, a visibilidade do porquê que este está tentando nos preservar, esse não é um sim. Um sim para a vida, um sim para a alegria, um sim para descobrir que existe gente que nos ama mesmo quando diz não. Seja qual for a sua necessidade hoje aqui, nesse templo da Igreja Presbiteriana do Mé, você que está em casa, em qualquer outro lugar nos ouvindo, seja qual for a sua necessidade hoje, lembre-se que Deus está disposto a ouvir a sua oração. Mas a Bíblia diz que Ele vai ouvir a oração do justo e vai responder com misericórdia. Justo por quê? Porque você é perfeito? Porque você é certinha? Porque você se acha melhor? Nada disso. Nós somos justificados pela fé mediante Cristo Jesus. Não é meritocracia. Ele nos justifica por meio de Jesus.
Ele te vê salvo e te faz salvo, Ele te vê santo e te santifica, porque Ele ama a Jesus, o seu Filho, e Jesus, por causa do pacto da aliança federativo que a Bíblia nos apresenta, Ele trouxe você e eu para junto do seu redil. Nós somos ovelhas míopes, somos ovelhas teimosas, somos ovelhas às vezes rancorosas, e Deus está dizendo: vem, eu quero cuidar de você. Por isso, não desista de orar, não desista de confiar, e não desista de entregar a sua família ao Senhor. Assim como Ana restaurou a alegria do seu lar, você pode restaurar a alegria do seu lar por meio da oração sincera e perseverante nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora, a buscar o Senhor,